Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Jornal Diário de Suzano, que comemora no próximo dia 13 de setembro 6 décadas de fundação. E, para comemorar essa data, o jornal está trazendo alguns profissionais que passaram aqui no decorrer desse período, dessa história, para contar um pouco da história do Diário de Suzano, como que eles trabalharam aqui, o que fizeram de importância para a história do Diário de Suzano ao longo desses 60 anos. Hoje temos a honra de receber aqui a jornalista Gabriela Idoro, que foi também editora aqui comigo aqui no Diário de Suzano, e você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Gabi, obrigado pela sua presença aqui no Diário de Suzano, para falar um pouco aí da sua história aqui. Você ajudou a contar aqui a história do jornal, né? A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. Eu que agradeço por poder participar dessa série de entrevistas. Me sinto lisonjeada por ter sido convidada e por ter feito parte da história desse jornal que é tão importante para a cidade, né? Gabi, eu vou te chamar de Gabi porque é o que a gente chamava você de Gabi aqui na redação. E eu vou olhar para você, né? A gente vai conversar olhando aqui. Eu vou olhar também para o celular, mas não é falta de educação que às vezes as pessoas mandam mensagem e eu vou estar passando para você aqui. Bom, eu queria começar então falando do seu início aqui no Diário de Suzano, né? Eu estou meio ruim de datas, tenho errado as datas das pessoas que têm passado aqui. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Eu lembro que você saiu da Rádio Metropolitana, né? E veio para cá, para o Diário de Suzano. Você saiu da rádio, de um outro órgão de imprensa e veio para um jornal impresso. Isso, eu saí da Rádio Metropolitana em junho de 2008. E aí, no mesmo período... Mas ele ficou brava com você, comigo também, ficou, você ter mudado. Já peço até desculpas publicamente. A minha amiga Marilei, que esteve aqui, falou com a gente também. E aí eu entrei no jornal como repórter, né? Foi a minha primeira experiência em jornal impresso, então eu vim com aquela pouquinho de insegurança, porque até então só tinha feito rádio e trabalhado em rádio e em TV. E aí fiquei como repórter durante 2 anos, foi uma experiência muito bacana, assim, eu comecei a cobrir Câmara na Metropolitana e vim pra cá e também cobrir Câmara, Prefeitura, que é um assunto que eu gosto muito. E aí depois de 2 anos como repórter, passei pra chefia de reportagem, né, e aí depois de 1 ano fui pra edição. E na edição eu fiquei até sair, que foi no final de 2017, se eu não me engano. Uhum. Ou seja, você passou por todas as editorias do jornal, né? Porque você fazia esporte também, chegou a fazer Sim. cultura e foi chefe de reportagem e a edição também. O que você considera que foi mais difícil, assim, no início da carreira, quando você entrou, no decorrer aí do trabalho aqui no DS? Eu acho que, assim, o mais difícil para um jornal regional é sempre cobrir as pautas que tem governador, né, ou que tem algum ministro, alguma coisa assim. São pautas bem difíceis, porque são muito concorridas. Os fotógrafos falaram um pouco isso, né, da disputa pela foto e tal. Então, assim, se a gente ia conseguir fazer a pergunta, se não ia, a gente cobria muito em São Paulo, então tinha jornalistas de outros jornais maiores, né, então eram pautas difíceis. Mas algumas pautas marcaram bastante esse tempo que eu fiquei aqui. Como você falou, eu passei por várias editorias, mas uma das pautas que mais me marcou, assim, foi quando eu já era editora, que foram as mortes dos estudantes das universidades na Mogi Bertioga. Acho que foi uma edição bem difícil de fechar, né? Por conta de eu me ver dentro dessas pessoas, né? Eu estudei na faculdade de Mogi, tinham amigos que iam e voltavam todos os dias. Então você meio que se sente parte daquela história e ter que conversar com os pais, com amigos. Foram edições muito difíceis de fechar e de fazer matérias. Cheguei a fazer matérias disso.
Também teve a morte do vereador, né, que caiu do helicóptero, se eu não me engano. Sim. Também foi, eu lembro que foi muito difícil para mim fechar essa edição, eu fiz essas matérias. Então, assim, teve algumas... Normalmente as pautas negativas marcam mais do que as positivas, né? É verdade, né? o pessoal que veio aqui falou isso também. Mas uma pauta muito legal, assim, que eu gostei muito de fazer foi quando o Lula veio para Suzano inaugurar o Instituto Federal, acho que foi em setembro de 2010, se eu não me engano. E aí foram vários repórteres do jornal, né? Até porque poucos presidentes vieram em Suzano para inaugurações. E aí foi uma pauta muito legal porque por conta disso, né? Pelo peso de um presidente estar na cidade de Suzano, de a gente cobrir uma pauta assim que não acontece todos os dias. Então uma pauta que não é negativa e que eu gostei muito de cobrir, assim, foi bem legal. O pessoal que está assistindo, a Cris Equena, né? Que trabalhou com você, com a gente aqui. Boa tarde, Gary e Gabi. Mais uma entrevista incrível. Gabi, profissional exemplar e grande amiga. Beijo, Cris. Que ela vai vir também aqui. Legal. Acho que a semana... Bom, acho que essa semana ou a outra. Tenho que ver depois lá. Eu já perdi a minha relação aqui com tanta gente que a gente está trazendo. Bom, você também... quando eu saía de férias, você ficava aí com a capa do jornal para fechar, né? Você assumia aí, você que mandava aqui no Diário, dizendo que eu não estava. Qual que era assim, o desafio de fazer uma capa de jornal, né? Você que começou na reportagem, passou pela chefia de reportagem, e o jornal ele segue uma linha editorial, né? Tem ali uma diagramação, e que você pegou muito bem assim como que funcionava, né? Porque se eu falasse assim da dificuldade assim que as pessoas, eu sempre digo aqui que a capa você está entre o céu e o inferno, né? Pode fazer uma bela capa, mas tomando todos os cuidados que aquilo tudo pode, dependendo da informação que você dá errada, pode se dar por perdido, né? Porque a capa é a embalagem do que você vai ter ali nas páginas internas, né? O fechar a capa acho que é um dos desafios mais difíceis que tem, porque uma coisa é a gente estar ali como editor e acompanhar no dia desse fechamento, e a outra coisa é quando a responsabilidade vem para sua mão, né? Então, você escolher qual que é a notícia mais importante do dia para dar uma manchete, você escolher as principais fotos. Óbvio que tem capas que são mais fáceis, tem capas que são mais difíceis, né? Assim, aí, de novo, né? Quando o governador vem para cá, é mais difícil você escolher a manchete, que manchete que você vai dar. Qual título que você vai dar que chama mais atenção, né, do leitor para aquela notícia que é importante para a cidade, porque você está destacando ali o que foi mais importante no dia, né? Tanto para a cidade quanto para a região. Então é um desafio imenso. Eu lembro que nas primeiras vezes assim que você tirou férias e que eu cheguei a fechar a capa, que às vezes eu acordava assim do nada, 2 horas da manhã e falava: nossa, será que eu fiz tudo certo? Será que... Porque tem, além do desafio de você escolher as principais fotos, as principais notícias, tem o desafio também de, às vezes, não ter um erro de digitação, de não ter um erro de grafia, né? Porque o fechamento do jornal é muito corrido, né, gente? Tem horário para fechar, tem horário para entregar. Então, várias vezes acordei, assim, de madrugada e pensava, né? Nossa, será que eu fiz tudo certo? Será que eu não fiz? E aí, depois eu acordava cedinho e já olhava na internet, a edição do jornal impressa, que ficava na internet para ver se estava tudo certo. Então, é uma responsabilidade e um desafio muito grande, né? Eu acho que você ser jornalista tem esse peso e essa responsabilidade, porque você está contando a história das pessoas e a história da cidade por meio daquelas páginas do jornal. Então, qualquer coisa que você faça errado, você está desviando da história que realmente aconteceu. Então, para mim, acho que era a parte mais desafiadora, assim, quando eu te substituía. Gabi, você ajudou também na montagem do portal, né, na transformação do portal do jornal, que até hoje está aí vigorando. E você sabe que a gente, quando faz jornal impressa, pro dia seguinte, o portal é pro minuto seguinte, até antes, né? Você tem que ficar atualizando lá. Como você vê essa questão hoje da agilidade das notícias que vão principalmente pro portal? E como que está a questão hoje, que caminho que vai tomar o impresso diante dessas circunstâncias todas que a gente está vendo aqui? Eu acho que com a chegada da internet, assim, nem tanto com a chegada, né, mas com o crescimento da internet, das redes sociais, a notícia ela ganhou uma outra dimensão, né? Porque antes, para você saber o que acontecia, você tinha que acordar no dia seguinte, comprar o jornal, e aí você ia descobrir, né, as coisas
tô falando de um jornalismo regional, né? Porque nacional você vê na TV, ouve no rádio, muito mais fácil, apesar de a gente ter rádio e TV aqui na região. Mas aí quando surge a internet é aquilo, né? Às vezes aconteceu, qualquer pessoa pode tirar foto, já postar, então tá furando o jornal teoricamente. O imediatismo é muito grande. Então foi um desafio, acho, quando a gente implantou, né, o portal. Assim como imagino que seja um desafio, porque é uma transformação da linguagem do jornal, é uma transformação do imediatismo da notícia, né? A notícia ganha um outro imediatismo. Então eu lembro que a gente passou por uma adaptação, assim, de às vezes o repórter tá na rua, já mandar foto pra gente, a gente mesmo já subir, às vezes mandava o texto escrevendo pelo WhatsApp, já mandava, a gente ajustava e subia. Então teve toda essa adaptação que eu acho que, assim, eu não lembro que ano que foi que a gente implantou, mas faz um tempo já, minha memória não tá tão boa assim. Mas assim, hoje eu acho que o desafio é ainda muito maior, porque quando a gente implantou, o Facebook estava no auge, né? E hoje a gente tem outras redes, a gente tem o Instagram, que é muito forte, tem muitos jornais usando o Telegram, né, para destacar as principais notícias do dia. Então hoje esse boom da internet, ele é muito maior. E eu acho que isso... as empresas que souberam se transformar nesse sentido, estou falando das empresas jornalísticas, se deram bem de ir para um caminho diferente, porque eu acho que isso tirou um pouco do imediatismo que o jornal tinha, que era do dia seguinte. Então, acho que foi uma solução por um caminho, porque você informa o seu leitor mais rápido, mas por outro lado você perde assinantes de impresso, né? Então, isso é uma complicação, porque os jornais precisam se reinventar, e aí eu vou até um pouco além, assim, do que você me perguntou, não só falando do Diário de Suzano, mas falando do jornalismo em geral, porque eu acho, assim, que do pouco que eu analiso, assim, penso hoje sobre isso, porque eu estou um pouco fora de redação faz um tempo já, apesar de acompanhar, os jornais impressos precisam se reinventar para sobreviver, né? Eu acho que tem meios de comunicação indo para um caminho que eu considero muito legal. Então, eu gosto muito do perfil do Nexo, né? Apesar de ele ser online, que é um jornalismo mais especializado, escrito por especialistas. Analítico, né? Exatamente, analítico, que você demora um tempo maior para escrever, para apurar. Então, assim, você traz para a internet o imediatismo da notícia e você traz para o impresso quase como uma revista, né? Uma análise daquela notícia que aconteceu. Porque se você trouxer a mesma coisa nos dois, é muito mais complicado de você segurar o público nos dois, né? Então, acho que esse é um dos maiores desafios que o jornalismo enfrenta hoje. Eu acho que avançou muito com a internet, mas eu acho que isso é um gap que ainda existe entre impresso e mídias digitais. Não sei se eu respondi tudo que você... Opa. Em 2016 a gente fez a eleição em tempo real, né? Sim. Já era meio que uma sinalização do que poderia tá vindo por aí, né? Foi um desafio grande, né? Fazer isso em tempo real. Você lembra bem, né? Lembro. Acho que é uma das coisas mais marcantes que eu fiz no jornal. Primeiro porque eu adoro cobrir eleição, assim, não faço mais isso hoje, mas no tempo que eu estive em redação era uma das coisas que eu mais gostava de cobrir. Eu acho que a eleição, assim, traz muitas coisas, né? Porque você está decidindo o futuro da cidade, daquela população durante os próximos 4 anos. E aí, quando a gente resolveu fazer o debate, né? Foi um desafio. Debate e a eleição, né? Isso. Em tempo real. Os dois são muito difíceis, né? A gente resolveu fazer o debate, eu não lembro se foi em 2016 o primeiro. 16, né? Mas era um desafio porque, assim, um debate não é só um evento, né? Ele tem regras políticas, a gente tem que consultar normas do TSE, tem que consultar partidos, tem que fazer reuniões, tem que ter a aprovação de todo mundo. Então, a gente um primeiro ponto, né? Fazer esses debates e a gente transmitir os debates em tempo real, acho que isso ajudou muito a construir a história de Suzano, porque a gente deu uma oportunidade para a população suzanense de assistir um debate e entender quem eram os candidatos, e entender em quem eles estavam votando. Então, é uma oportunidade a mais para que as pessoas conheçam, né, os candidatos da cidade. Então, eu acho isso muito histórico para a cidade, o que o jornal fez. O jornal tem uma trajetória de ajudar a construir a história da cidade, e eu acho que, para mim, esses são pontos muito altos. E cobrir a eleição em tempo real também é um desafio, né? Porque a gente não cobria só Suzano. A gente cobria as 10 cidades do Alto Tietê.
e a gente tinha que falar a apuração em tempo real em várias cidades, então a gente espalhava os repórteres para cidades diferentes, óbvio que as equipes maiores ficavam em Suzano, e era esse desafio de estar ali o tempo inteiro conectada, de olho no TSE, falando com várias equipes em vários lugares, e ter que informar, né, o ouvinte, porque a gente fazia pela rádio também nessa época, né? Sim. A gente chegou a fazer depois pelo Facebook, pelo portal, mas a gente fazia pela rádio também. Então eram vários canais. E também tem o fechamento de jornal de eleição, né? Que é um fechamento, assim, muito legal, mas é um fechamento bem trabalhoso, que a gente... Tudo que se faz fora do impresso, tem que lembrar que tem um impresso para fechar também no dia, né? Sim. Tem todo esse... O impresso está aí, né? A gente tem sempre que... Igual que você falou, tem os horários também para estar cumprindo, né? Você falou de algumas matérias, né, difíceis aí, que tem cobertura com os governadores que vêm para a região, que é aquela concorrência toda, né? Mas a gente acaba, às vezes, se metendo em polêmicas, porque às vezes uma matéria não agrada determinadas pessoas. Você lembra de muitas brigas que você já se envolveu aqui na região? Eu não sei se posso dizer briga, né? Mas teve algumas polêmicas mesmo, porque eu acho que às vezes o jornalismo tem esse papel de ser polêmico, né? Eu acho que uma das mais polêmicas foi quando a gente descobriu irregularidades no hospital de maternidade São Sebastião. Um leitor ligou, eu atendi e aí fez uma denúncia. A gente não sabia até então o quanto essa denúncia era verdadeira, né? E a gente começou a investigar com vigilância sanitária, com um monte de coisa, e a gente descobriu que realmente haviam irregularidades dentro do hospital. E a gente deu a primeira matéria na região e foi um caso que durou vários meses, né? De várias vistorias de vigilância. E depois chegou até o ponto, não digo que por causa da matéria, mas depois de um tempo o hospital realmente chegou a fechar as portas, né? Então, realmente os problemas que tinham ali eram complicadores, né? Então, acho que essa foi uma das mais polêmicas, assim, porque você está mexendo com uma unidade hospitalar da cidade, com uma unidade de saúde, e aí alguém e é bem isso o jornalismo, né? Alguém te liga, fala uma coisa, você não sabe se é verdade, se não é, e aí tem todo um processo de apuração que a gente demorou um tempo para soltar a primeira notícia. Eu tentei falar com os donos, né, os proprietários do hospital, a gente checou várias coisas antes de dar a primeira informação. Então, acho que essa foi bem polêmica. Eu lembro também uma época que eu fiz a matéria que eu até ganhei moção de aplauso na Câmara de Suzano, de quanto custava morrer em Suzano. Eu era repórter ainda, foi logo no começo. E aí também deu um pouco de polêmica depois, porque as funerárias não gostaram muito da matéria, e a gente recebeu alguns retornos não tão positivos, mas foi uma matéria que ganhou muito destaque. E era um assunto que estava sendo muito discutido na época pelos vereadores. Por isso que eu cheguei a ganhar até moção de aplauso na Câmara. Então, é que eu me lembro, acho que... Teve uma que você não falou, mas eu lembro que você... Qual que é? Foi cobrir aí uma matéria na Câmara, na época, e teve um vereador que bateu a porta na sua cara lá, não quis deixar você entrar, e você queria... Isso foi logo que eu entrei, assim, acho que foi no meu segundo dia no jornal. Não estou nem citando nomes, mas você sabe. Não, eu nem quero citar nomes. Mas acho que foi no meu segundo dia de jornal, e assim, eu cobri a Câmara em Mogi, o clima em Mogi era bem diferente do clima em Suzano, né? Suzano nessa época tinha oposição, né? A prefeitura, e a gente estava dando algumas matérias um pouco polêmicas para a Câmara, e aí eu fui tentar ouvir o vereador, e o vereador bateu a porta na minha cara e disse que não falaria comigo. E aí, meu segundo dia de jornal, já saí bem assustada, né? Falei, gente, assim, como que é cobrir política nessa cidade? Mas foi um caso, acho que isolado, assim, porque a gente sempre teve muita receptividade dos vereadores, né, para ouvir. Era um momento tenso da política suzanense. Então, foi um caso isolado, mas realmente aconteceu. Deixa eu ler aqui algumas mensagens aqui, ó. Eu não enxergo muito bem, vou tentar ver aqui, ó. O Vinícius Amaral, o Vinícius, colocou assim, ó, Gabi, colocou um monte de i e um coração para você. A Suelen, a Gabi é um profissional incrível, o Marcos Araújo, obrigada, jornalista, editora e chefe incrível, a Gabriela Lidoro, quem mais? Vamos ver aqui. O Marcelo Cardoso também, tá mandando mensagem aqui. A Sônia Silva, oi Gabi. E a Bruna Nascimento, Bruna Laura Nascimento. Que maravilha, que entrevista maravilhosa. Muito bem ver os dois que foram meus professores de jornalismo regional e impresso juntos.
A Gabi é uma profissional incrível que me ensina tudo. Tenho a honra de ter trabalhado com ela e hoje ser amiga desta pessoa competente e de coração gigante. É tão incrível em tudo que faz, que arrasa nas fotos também. Vamos falar de fotos também daqui a pouco. A Denair Bru está assistindo. Ah, beijetinha. Eita, essa é minha garota linda. Boa tarde, Edgar. Maurício Sumia, que veio aqui também. Grande professor. Gabi é demais. Aí tá falando mais algumas coisas aqui. Giovana. E é isso. Tem bastante gente mandando mensagem para você aqui. Obrigada para todo mundo. Bom, você é uma jornalista que fotografa ou uma fotógrafa que faz jornalismo? O que você tem uma... Inclusive, você participou de alguns festivais de fotografia. Já ganhou prêmios também já, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco como que surgiu essa veia de fotógrafa. Até a gente conversava, eu, a Bruna, um tempo atrás, aí, falando da sua visão, né? Você tem uma boa perspectiva de fotografia, assim, bem bacana. Eu acho que eu sou uma jornalista que fotografa, mas é meio difícil, que é uma linha muito, muito tênue. E aí eu quero aproveitar esse momento, eu sempre falo isso pra Bru, que eu falo pra ela que ela é minha mentora na fotografia, né? Porque o jornalismo esteve presente em mim e eu fiz faculdade de jornalismo e aí eu comecei na fotografia meio que, assim, na verdade eu sempre fui apaixonada por fotografia, então ela sempre esteve presente na minha vida, não fotografando, né, mas acompanhando. E eu acho que quando você é editora, você tem essa percepção e essa proximidade, porque para fechar qualquer página de jornal você precisa trabalhar fotografia. E é o que as meninas falaram, né, a Bruna e a Sabrina, que às vezes a foto é até mais importante do que o título da manchete. Sim. Então, eu sempre dei muita importância e ela sempre foi muito importante na minha vida. E aí, quando eu saí do jornal, eu acho que ficou uma lacuna tão grande de não poder fazer jornalismo, porque é meio que um vício, assim, que fica na sua vida, que eu substituí um pouco o jornalismo na fotografia, né? Porque eu gosto muito de fotografar cotidiano e é uma fotografia mais jornalística, né? Que eu curto fazer. Apesar de eu tirar foto de natureza e de outras coisas, é a que eu mais gosto de fazer. E gosto muito de fotografia esportiva também. Já fui com a Bru fazer foto em jogo de basquete em Mogi. E aí, quando eu comecei, teve um pouco essa insegurança, né? Porque eu nunca tinha feito curso de fotografia. Fui meio que aprendendo, assistindo algumas coisas. E aí a Bruna foi uma das pessoas que mais me incentivou, assim, por isso que eu falo que ela é minha mentora, e é uma das pessoas que eu mais escuto, assim, às vezes quando eu faço alguma foto diferente, alguma foto que eu não tô acostumada, ela é uma das primeiras pessoas que eu mando e falo, ai, Bru, fiz isso, e aí então a gente troca muita ideia sobre isso, e ela é muito maravilhosa, minha amiga, ela e a Elaine, e ela foi uma pessoa que me incentivou muito, e aí isso foi crescendo, assim, né, dentro de mim. Eu comprei câmera e fui buscando outras coisas. Comecei a fazer fotos de eventos esportivos, cobri a final da Liga de Vôlei aqui em Suzano, foi muito legal. Depois fui fazer fotos de jogo da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei também, então fiz algumas esportivas, né, fiz vários jogos da NBB em Mogi. E fiz algumas pautas, né, manifestação na Paulista, algumas outras pautas jornalísticas. E aí, recentemente, eu entrei numa agência, que é a mesma agência que a Bruna tá, que é a My Photo Press. E agora tô dentro da agência para fazer, porque eu quero que isso deixe de ser um hobby e realmente passe a ser uma segunda profissão, né? Porque eu tenho minha profissão, então, assim, não é o que eu vou fazer todo dia, mas é uma coisa que tá ali que eu quero fazer em momentos de lazer. Eu participei do Festival de Suzano, né, do Paiol, e aí fui uma das finalistas do festival, participei da live das finalistas, foi muito legal, foi muito bacana. Qual que é a foto que você lembra? É do gato lá saindo do cano? Isso, do gato saindo do cano. E aí também, recentemente, eu participei de um festival de Campinas, que é esse Paiol, e aí fui uma das selecionadas para fazer um curso com o Alexandre Urk, que é um fotógrafo de rua maravilhoso, assim, sou super fã dele. E aí minhas fotos foram expostas também no festival, mas por conta da pandemia o festival foi virtual, então a exposição foi virtual.
E é uma coisa assim, eu digo que eu tenho um pouco de olhar assim, acho que isso vem do jornalismo, a Bruna fala muito isso, mas é uma coisa que eu me considero aprendendo todos os dias e que com certeza eu quero aprender muito mais, e a pandemia impediu um pouco de eu fazer mais fotos de eventos jornalísticos, mas que eu quero fazer muito assim quando isso melhorar um pouco. Cheguei a fazer algumas fotos de pandemia na rua, mas não tanto quanto eu gostaria, mesmo porque sou do grupo de risco, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Tá certo. E onde que as pessoas podem ver suas fotos? Você tem no Instagram você posta bastante foto lá, né? Você chegou a criar um blog, um portal, depois não sei se você levou para frente. Eu tenho... As minhas fotos estão no meu Instagram, que é @GabrieleDoro. Essa do prêmio também está lá. Também está lá. E a do festival desse último de Campinas também está lá. As fotos foram expostas. E aí eu cheguei a criar um site um tempo atrás, mas eu tirei ele do ar porque eu estou fazendo um site novo. Então, acho que até o final do ano eu coloco o site novo e eu coloco o link lá no Instagram mesmo. Mas hoje o principal lugar que eu posto é o Instagram. No Instagram, né? Bom, você também, não sei se posso falar, eu vou falar já. Você tem 2 páginas no Instagram também, que uma que eu sei, que é o Vá de Metrô, né? Que você dá dicas de passeios em São Paulo, né? Queria que você falasse um pouco, comentasse um pouco. Você não divulgou ainda isso, né? Não. O Vá de Metrô, mas aqui, eu já estou anunciando já. O Vá de Metrô, né? Que você... que dicas que as pessoas que podem encontrar lá no Vá de Metrô, que está no Instagram? Eu vou te contar um pouquinho de como surgiu. Quando eu saí do jornal, fui trabalhar com comunicação empresarial, que é o que eu trabalho hoje, né? É o que eu faço hoje no meu dia a dia. E aí, ao mesmo tempo, com essa mudança, né? Eu posso dizer que é quase uma mudança de profissão, apesar de eu ser jornalista, né? Porque comunicação empresarial é muito diferente de redação. Você faz hoje, né? Isso, você é analista, né, de comunicação, é isso? Isso, eu sou analista de comunicação, trabalho na Seguros Unimed, né, que é uma empresa do sistema Unimed. E aí dentro da empresa eu já trabalhei com comunicação interna, comunicação externa, já fiz um pouco de assessoria e hoje eu estou assumindo um desafio novo, que é na área de projetos de comunicação, apesar de fazer um pouco ainda de tudo, né, das outras coisas ainda atuar um pouco. E a comunicação empresarial foi um desafio na minha vida, porque é o primeiro lugar que eu trabalho com comunicação empresarial e é muito diferente da rotina de redação. Então, é um aprendizado constante. E aí, quando eu comecei a fazer... Quando eu fui para a comunicação empresarial, eu comecei a buscar alguns cursos e fui fazer marketing digital, porque eu vi que a comunicação empresarial caminhava muito para esse mundo digital, que é o mesmo que o jornal caminha. E eu fiz uma pós de marketing digital aqui na UMC, que o Fábio Noe é coordenadora, é maravilhosa, assim, me ajudou muito. E aí eu já gostava muito disso, né? Eu participei da implantação disso aqui no DS, do Facebook, do portal. Isso se aflorou ainda mais. Então, na época, eu criei a primeira página, que era sobre dicas de cinema, que chamava Plot Twist. E aí fiquei com ela bastante tempo, ela ainda tá lá no Instagram, mas faz bastante tempo que eu não atualizo ela. E aí, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, depois de um tempo eu mudei para São Paulo, hoje eu moro em São Paulo. E aí, quando eu morei em São Paulo, eu vendi meu carro e eu queria ir para os lugares, porque São Paulo é um mundo a ser descoberto, né? E toda vez que eu ia para algum lugar, eu pensava, tipo, como eu faço para chegar de metrô nesse lugar? E aí eu lembro que eu perdi, às vezes, meia hora procurando qual que era o caminho mais fácil para chegar de metrô, por onde que eu tinha que andar, quanto tempo era, se era perto, se era longe. E eu falei, gente, tipo, isso é uma coisa legal, porque se eu tenho essa dúvida, talvez outras pessoas também tenham. E aí eu fui pesquisar para ver se tinha alguma página que dava dica de como chegar nos lugares de metrô, e eu não encontrei no Instagram, e aí eu criei essa página por conta disso. Então a ideia é trabalhar um pouco, dar dicas de lugares tradicionais e os lugares desconhecidos de São Paulo, e ao mesmo tempo também anunciar alguns eventos que tem em São Paulo. E o principal mote é a mobilidade. Então, assim, como você faz para chegar nesse lugar de metrô? E aí eu falo que linha que a pessoa tem que pegar, qual estação tem que descer.
quando ela desce da estação, quanto tempo ela vai andar para chegar... Mas primeiro você vai nos lugares também, né? Pra saber como que é, né? O vá de metrô, você faz um experimento antes, claro, né? Muitos lugares que eu vou, eu dou a dica antes. Alguns lugares eu não consegui ir antes. Uma delas foi a exposição dos Gêmeos na Pinacoteca. Eu queria ter ido antes para divulgar na página, mas foi uma exposição muito concorrida e o ingresso esgotava tipo em meia hora. E aí foi uma que eu dei a dica antes porque eu achava que era uma exposição muito legal. Os Gêmeos são referências em grafite no mundo. E aí eu queria divulgar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ir. Então eu divulguei antes, até para as pessoas saberem, né? Porque era uma informação legal. E aí eu fui depois, e aí quando eu fui, eu fiz vídeos da exposição, que eu vou lançar em breve no meu Instagram, esse vídeo. Fiz faz um tempinho, tá em processo de edição. Então em muitos lugares eu vou. Eu fui em várias exposições, e aí depois divulguei. E aí, em alguns casos excepcionais, até por conta da pandemia, né? Tem muitos lugares que estão restritos, tem lugares em São Paulo que são muito concorridos, que eu não consigo ir antes, mas, assim, pesquiso muito antes de dar, mas normalmente são eventos, sabe? Que, às vezes, o evento acontece antes, então você tem que anunciar antes de ir. E aí eu vou e faço a cobertura e tal. Mas acho que também com a pandemia passando, eu vou conseguir fazer isso até com mais efetividade, né? Porque a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? A gente tá numa situação complicada. E aí é isso. Quem quiser seguir, também tá no Instagram, @vadimetrô. E tem de cinema também que você falou, né? De repente o Vá de metrô se transforma em Vá de ônibus, Vá de trem, né? Daqui a pouco... Sim, lá pra quem mora aqui na região, também tem dicas de como chegar de trem nos lugares, porque tem lugar que não... Tem lugar pra visitar em São Paulo que o acesso a trem é mais fácil. Então, eu também dou dicas da linha da CPTM, então, para quem está por aqui também pode seguir lá, que tem dicas também de trem. E quem sabe, eu tenho várias ideias com essa página, assim, é uma página que me dá muita alegria de fazer, eu tive muitos retornos positivos em relação a ela. Também tem o site, né, que é vadimetrosp.com.br, então no site também tem dicas. Separados por linha, então a pessoa, eu tô na linha 1 azul, o que eu posso visitar? Então ela entra lá e tem dicas lá. E aí eu tenho outras ideias, mas que eu não vou contar agora para dar spoiler. Quando eu lançar, eu conto para vocês. E o Instagram de cinema, eu queria que você falasse um pouco. Você tem uma paixão pelo cinema, você até, quando ia ter a indicação do Oscar, você falava, Edgar, deixa eu fazer a matéria aí no DS para falar dos filmes, né? Como que é essa paixão? E esse Instagram que você tem também, que vai transformar também no portal, provavelmente. O Instagram de cinema, eu parei um pouquinho agora com ele para focar um pouco mais no Vá de Metrô. Às vezes eu atualizo, mas a atualização dele é menos constante. Mas eu tenho uma ideia, que eu tenho muitas ideias, e falta um pouco de tempo, mas uma das ideias era fazer um blog colaborativo de cinema, então trazer várias pessoas para falar de cinema, porque eu sei que é uma paixão de muita gente. E realmente, eu gosto muito de filmes e com o tempo eu fui gostando cada vez mais. Então, eu sempre assistia, acompanhava críticas, lia muito os cadernos de cultura do Estadão e da Folha e acompanhava muitos críticos de cinema. E aí, sempre quando eu tinha o Oscar, eu te pedia, às vezes, quando tinha algum filme que eu já sabia que estava ali entre os concorrentes do Oscar que eu assistia, eu falava, Edgar, posso fazer a crítica desse filme, que esse filme acho que vai ser indicado pelo Oscar e tal. Então, como eu acompanhava muito, eu já meio que já acompanhava e já sabia, tais filmes já estão na lista, não na lista, né, mas já estão entre os mais concorridos, assim, já está sendo destaque, então pode ser que ganhe o Oscar. E aí, acho que por uns 2, 3 anos eu fiz a matéria do Oscar e fiz algumas matérias, e era algo que eu gostava bastante de fazer, e o jornal me deu essa oportunidade, né, de escrever sobre isso. E uma das escolhas para eu fazer o Instagram foi exatamente por isso, pela paixão que eu tenho. Vamos fazer o seguinte, de lançar um desafio para você, Muita gente, você falou de cinema, de filme, deixa uma indicação de série, se você puder, e de filme que você assistiu recente aí. Pode ser de streaming também, que você, mais streaming praticamente, né? Porque o cinema agora que está aos poucos reabrindo, né? Nossa, é difícil, gente, porque é difícil de ter filme e série preferida. Eu gosto de muita coisa.
Olha, eu confesso que nesse último ano eu não tenho assistido muitos filmes e séries de dramas, essas coisas, porque por conta da pandemia eu tive alguns momentos de ansiedade, então eu evitei assistir coisas mais pesadas, né? Eu assistindo coisas mais leves, mas uma das séries que eu adorei, aí que é polêmica, porque tem gente, ou você gosta ou você odeia, que é Dark. Achei uma série incrível, assim. É uma série com uma trama muito difícil de entender, mas é uma série que eu curti muito, que foi não uma das últimas, mas que eu assisti nos últimos tempos, que acho que foi uma das que eu mais gostei. Eu gosto de algumas séries de comédia, que é o que eu mais tenho assistido, apesar de eu estar assistindo algumas meio antigas. E um dos filmes, assim, que mais me impactou nos últimos, vou dizer assim, nos últimos anos, apesar de não ser tão recente, foi Parasita. Eu acho que eu assisti ele no cinema porque ele já estava sendo um dos cotados para ser indicado ao Oscar, né? E esse filme traz uma mensagem, assim, de visão social muito grande, né? Então, é um dos filmes que mais me marcou. Acho que nos últimos tempos que eu assisti, a gente teve outros filmes legais, né, nesse tempo. Eu gosto muito do Regresso, gosto muito dos filmes do Scorsese, até do Tarantino, apesar de não ter gostado muito do último filme dele. Mas acho que se eu pudesse escolher um nos últimos tempos, acho que Parasita é um filme, assim, pra mim, poderoso por tudo, assim, pelo que ele representa, pela mensagem social que ele traz. É um filme muito forte, é um filme que eu gosto muito. Muito bem, ó, já deixou bastante dica importante aí. Gabi, hoje o que você faz hoje? Você é analista de comunicação, queria que você falasse um pouco, você já deu uma pincelada do que você faz, mas qual que é a sua função hoje como jornalista na assessoria da SAMED? Eu sou analista de comunicação, e aí dentro da empresa que eu trabalho, a comunicação e o marketing são divididos, né? Algumas empresas são juntas. E aí quando eu entrei na empresa, um dos principais desafios meu foi escrever boletins online. A gente tem boletins online, né? E aí eu ficava bastante focada nisso, mas circulava em outras coisas. Então, durante esse tempo eu fazia os boletins, mas cheguei a fazer um pouco de assessoria de imprensa. A gente tem muita comunicação com o sistema Unimed, então fazia bastante coisa com o sistema Unimed. E aí depois de um tempo eu trabalhei um pouco na comunicação interna, depois voltei para externa. Então, a gente aceita os desafios que vão surgindo, né? E aí durante esse tempo que eu tô na empresa, que são 3 anos e meio, faço 4 anos em dezembro desse ano, eu assumi alguns desafios. Então, nesses últimos anos, eu ajudei a implantar alguns projetos dentro da área de comunicação. Um deles foi um site de notícias, né, que tem tudo a ver com o que eu cheguei a fazer no jornal. Recentemente, no ano passado, a gente lançou um site de streaming, né, de vídeos e podcasts para a empresa. Então, fiz vários projetos assim no meio digital, e agora eu estou um pouco mais focada nessa área de projetos, mas apoio a equipe em outras frentes, né. É o que eu falei, foi um desafio muito grande, porque é uma rotina muito diferente de jornal, né? O jornal tem uma rotina mais imediatista, de horário de fechamento e tal, e a empresa também tem entregas para fazer, mas é uma rotina completamente diferente, é uma rotina empresarial, com trâmites internos diferentes. Então foi e ainda está sendo um aprendizado gigante. Eu sou grata por essa oportunidade, porque eu tive a oportunidade de ter novos desafios e conhecer novas coisas. Então, assim, hoje eu tenho um olhar que eu não tinha na época que eu estava no jornal, porque eu estou fazendo um curso na ESPM, um MBA de Comunicação Empresarial Transmídia, e aí lá a gente estuda meio que a comunicação em 360, né? Então, e você sabe disso, né, Edgar? Escreveu o seu mestrado e lançou livro, então, desde reputação corporativa, como você gerenciar a crise, né, prevenção de riscos, como você falar com os colaboradores internamente, relação com o governo. Então, assim, esse curso também ajudou muito a ter uma visão diferente. Então, você tem que ter uma visão muito estratégica dentro da empresa, né? Não basta você ter
Não é você chegar ali, escrever um texto para o colaborador e tal. Você tem que ter a visão do todo, né? Da estratégia da empresa, da missão, dos valores. Eu também conduzi 2 relatórios de sustentabilidade nesse tempo, que são documentos trabalhosos para fazer, mas que te dão uma visão estratégica bem legal. Então, tem sido uma experiência muito bacana, assim, na minha vida. Bem diferente do que eu fazia antes, mas toda a experiência do jornal me gabaritou muito para fazer o que eu faço hoje. Então, tem sido uma experiência muito legal. Eu sei que eu tenho um caminho para percorrer de aprendizado, é um aprendizado constante, diário, mas tem sido bem legal. Tenho gostado bastante. Vou ler mais umas mensagens aqui, ó. O Ricardo Café. Beijo, Gabi, show de bola. O Pedro Chavedar, Gabi é referência demais, sabe muito de comunicação. Sabrina Silva, né, que já tinha falado o nome dela aqui, só agora deixou uma mensagem maior. Detalhista em tudo que faz e me ensinou muito. Lembrando que a Gabi nos ensinou a fazer as edições dos vídeos quando o DS começou com um portal. É verdade. Matérias em vídeo, destaque do dia, etc. Orgulho de ter dividido a redação com você. O Daniel Marques, parabéns, Gabi, boa entrevista. Marília Campos, Gabi perfeita, eternamente grata por tantos ensinamentos, que saudades de você. Vamos ver mais aqui. É isso. Eu queria falar só um pouquinho disso, Pode, porque é uma lógico. coisa que me deixa bem emocionada, assim, da minha trajetória no jornal, porque foram quase 10 anos, né, no jornal, estou um pouco emocionada. Foram quase 10 anos e, assim, o Diário de Suzano foi uma casa para mim, de verdade, enquanto eu estive aqui, assim. Eu sempre fui muito bem recebida, Nossa, sempre foi um carinho muito grande. Agradeço muito aos diretores e principalmente o seu Otávio por toda a confiança que ele teve em mim como profissional, sabe? Eu sentia o quanto ele confiava no meu trabalho e isso é muito gratificante. Você também, durante todos esses anos, confiou muito no meu trabalho. Eu sou muito grata por tudo isso. Acho que a gente tem que ser grato pelas coisas boas da vida. E toda vez que eu venho aqui, fazia tempo que eu não vinha, né? Ainda não conhecia a sede nova no jornal. Mas mesmo depois que eu saí, eu tentei visitar o máximo possível, porque toda vez que eu venho eu me sinto muito bem. E mesmo as pessoas que eu não trabalhei me tratam super bem. Mas tem uma das coisas que me marcaram muito, assim, tirando o lado de repórter, de dia a dia, mas falando um pouco do lado de liderança, uma das coisas que me marcaram muito na trajetória do jornal foi que muitas pessoas passaram pela redação, né? E a gente teve muitos estagiários que entraram aqui, que são jornalistas e profissionais brilhantes. Não vou falar nomes, porque algumas das pessoas que você citou aí, mas não vou falar nomes de todos, porque eu vou correr o risco de, em quase 10 anos, esquecer alguém. Mas a gente teve muitos profissionais brilhantes, muitas pessoas que começaram aqui, sei lá, no primeiro ano, no segundo ano. A Dani Bellarmino, que começou antes de entrar na faculdade, né? E que entraram aqui cruz de tudo. E o fato de eu poder ajudar essas pessoas profissionalmente a aprender, né? Não só eu, óbvio, toda a equipe, mas de ter esse contato, de ajudar, de ver elas crescendo como profissional, de ver o texto amadurecendo, de ver o quanto elas evoluíam na apuração. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes que eu levo do jornal, sabe? Porque até hoje essas pessoas falam comigo e dizem palavras como essa, de que a Gabi me ensinou, a Gabi foi essencial, e falam comigo, Gabi, você foi muito importante na minha trajetória como profissional. E tem algumas pessoas da Metropolitana, que eu trabalhei também, que me dizem isso, mas acho que no jornal, pelo tempo, é muito maior. E acho que isso é uma das coisas mais gratificantes que eu tenho na vida, porque muitas dessas pessoas se tornaram minhas amigas, né? Acho que 2 das minhas maiores amigas, que é a Elaine Brum e a Bruna, que são parceiraças de vida minha, a Elaine foi minha estagiária no jornal, e a Bruninha começou, eu já era, né, editora, e a prova de que tudo isso pode virar amizade mesmo. Então eu sou muito grata por tudo isso, e eu fico muito feliz de ver que eu pude ajudar essas pessoas no começo da carreira, sabe? Acho que isso não tem preço que pague. Gabi, você ia falar, você criou uma lenda aqui no Diário de Suzano. Você virou uma lenda, né? O pessoal que não te conhece Que medo! Já sabe o que você já fez aqui. Mas o que você falou é interessante, até a sua emoção, porque
muita gente que passa aqui pelo jornal, a gente sabe que tanta gente que ajudou essa história, né, do Diário do Suzano, quase 10 anos, você falou, né, 10 anos. Então, assim, muita gente se emociona quando vem aqui e, assim, pra mim tá sendo meio que um prêmio, né, porque entrevistar essas pessoas, você vai lembrando muita coisa antiga e você descobre também que quase 90% dos jornalistas do Alto Tietê passaram pelo Diário de Suzano. Sim. Você imagina o desafio que é a gente ter que trazer quase todo mundo, talvez não consiga trazer todo mundo, mas sempre é legal esse depoimento que você acaba de dar aí. Ó, a gente tá terminando já a entrevista, mas eu queria falar com você coisa rápida sobre esporte. Você, assim, muita gente fala que esporte às vezes é mais coisa, é mais para homem. Não, a gente tá vendo nas Olimpíadas o que as mulheres estão fazendo de importante na parte esportiva, até mesmo no futebol, né? A gente tem visto que a mulher, ela pode ser o que ela quiser e estar onde ela quiser, né? A gente tem visto isso, né? É o mesmo chavão, mas de fato é uma realidade, né? Como saber nas Olimpíadas, você que entende muito de futebol, eu sei que você torce pro São Paulo, seu time não está muito bem, mas foi eu até falar pro nosso internauta aqui, era presidente até o ano passado do Cartola. A Elaine me destituiu. Presidente do Cartola, o Cartola que a gente joga lá, né? E a Gabi entende bastante de futebol. Como você está vendo, Gabi, a questão das Olimpíadas hoje, o futebol em si? Eu sou completamente apaixonada por esporte e é uma das maiores paixões da minha vida desde criança. E eu lembro que eu queria ser atleta e não conseguia, né? Eu brinco com a minha mãe porque eu amava jogar futebol, ia terminava a aula e ia jogar futebol. E óbvio que naquela época, né, porque eu não sou tão nova assim, o futebol não é da forma como é hoje. E eu brinco com a minha mãe que ela não deixou eu ser jogadora de futebol e que eu poderia ser a Marta hoje. Óbvio que não é verdade, mas é uma brincadeira. Mas eu jogava bem até. E eu sou completamente apaixonada por esporte. E aí foi uma outra coisa legal que eu pude fazer um pouco de esporte no DS, né? Assim, você cobriu o basquete, né? Cobri o basquete de Mogi por bastante tempo. E foi uma experiência muito bacana, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu quero muito ir para fotografia de jornalismo esportivo. E assim, as Olimpíadas, eu acho que teve muita polêmica envolvendo, né? Muitas marcas deixaram de colocar o nome das Olimpíadas por conta da pandemia que a gente está vivendo. A gente viu que muitos atletas chegaram lá e testaram positivo, mas longe dessa polêmica, acho que a gente vive uma Olimpíadas histórica em muitos sentidos, né? Eu fico muito feliz de ver esportes que antes não eram valorizados e até marginalizados, como o skate, ganhando uma notoriedade gigante, né? O que a Raíssa fez, assim, uma menina de 13 anos, você vê o quanto ela estava alegre de competir ali. Eu acho que é um marco para a história, né, esportiva, o próprio surf. Mas eu acho que a Olimpíadas é sempre uma festa, né, do esporte, porque você pode ficar ali 24 horas, não 24 horas, né, mas pode ficar ali muito tempo assistindo vários esportes. Então é uma competição que eu curto muito e as pessoas brincam comigo porque eu gosto de assistir até hipismo e o pessoal fala que não tem graça nenhuma, mas eu acho super legal. E eu acompanho muitos esportes, assim, né, acho que os esportes que eu mais acompanho agora é futebol, que óbvio, eu sou apaixonada desde sempre, apesar de São Paulo estar deixando a desejar, né? Nem vamos falar do jogo do último final de semana. E eu gosto muito de acompanhar basquete também. Acho que o Mogi Basquete me trouxe mais essa paixão por basquete. E eu gosto muito, assisto NBA, então acho que são os dois esportes que eu mais acompanho hoje em dia. Então, eu nessas Olimpíadas estou ficando aí às madrugadas vendo onde tem brasileiro com chance de medalha, estou meio que assistindo, assim, né? Bem legal. Gabi, queria te agradecer muito a sua participação aqui no programa. Sabe que o Diário de Suzano é sua casa, aqui pode chegar, abrir geladeira, pegar café aqui sem pedir. Obrigado mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final pra gente encerrar aqui essa entrevista. Eu que agradeço, como eu disse no começo, é uma honra estar aqui. É uma honra ver esse jornal crescendo ainda, mesmo depois de 60 anos. Eu tenho certeza que o Diário de Suzano foi grande parte da construção da história dessa cidade, né? Fez parte de muitos momentos importantes. Uma das coisas que eu gostava muito de fazer, mas a gente não fazia com tanta frequência, e agora nem tá mais aqui, né, Edgar? Eram aqueles livros com
com as notícias antigas, né, do jornal. Eu lembro quando a gente foi fazer a revista especial, acho que dos 50 anos, que, nossa, eu fiquei horas e horas olhando aquele livro, aquela foto histórica do Magno, né, do passageiro que caiu em Palmeiras. E é viciante, você começa a ver, você não quer parar mais, fica 2 dias vendo. E assim, o quanto esse jornal foi importante para mostrar toda a história dessa cidade, para dar visibilidade para a história dessa cidade, eu tenho, e da região, né, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado aqui, e eu sou muito grata por vocês terem me convidado. E sou muito grata por tudo que eu vivi aqui dentro e por toda a confiança e por todos os profissionais que eu conheci, porque independente do tempo que eu convivi, da intensidade que eu convivi, acho que a gente sempre aprende um pouquinho com cada um e acho que a gente sempre leva um pouquinho da gente cada um. Então, é isso que eu tenho a dizer. Tá certo. Obrigado mesmo mais uma vez, Eu de que coração, por agradeço. ter vindo aí, tá bom? Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista, e até o próximo vídeo.